Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui em Mateus capítulo 4. Nós vamos refletir no versículo 3, que diz assim: Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Queridos, essa passagem da Bíblia vai ser intitulada A Tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, dos versículos 1 ao 11. A palavra é intitulada A Tentação de Jesus. E o que eu gostaria de refletir com os irmãos é que o inimigo trabalha muito contra os planos de Deus na nossa vida. E algo que ele tenta fazer, vamos falar assim, a última cartada do inimigo nas nossas vidas, antes de Deus cumprir o propósito dele em nós, é tentar fazer nós perdermos a nossa identidade. Eu já falei com os irmãos sobre identidade há uns dias atrás, mas hoje eu gostaria de refletir novamente, Nós vemos que Jesus, desde o seu nascimento, passou por muitos problemas, Quando ele nasceu, José precisou fugir com ele e Maria para o Egito, porque o governador da época queria matar as crianças, e aí Deus avisa, para José, fala assim: olha, pega Jesus, pega Maria, vai, foge. E quando eu disser, vocês voltam. Então, desde sempre, o inimigo já tentava contra Jesus. Só que existe um mistério naquilo que Deus coloca nas nossas mãos. O inimigo não consegue roubar. Aquilo que Deus entregou para mim e para você é intocável. O inimigo não consegue roubar. O inimigo não consegue tocar. Então, depois dele tentar de todas as formas, sabe o que ele tenta fazer? Tenta nos fazer entregar na mão dele. O inimigo não tem poder de tocar, mas nós temos o poder de entregar para ele, de mão beijada. Sabe, a vida inteira Jesus passou por problemas, mas quando ele estava para começar o ministério dele, porque até aqui Jesus ainda não tinha começado o ministério dele, a palavra diz que o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado. Foi a última tentação antes de Jesus iniciar o seu ministério. E aí sabe o que acontece? Já que o inimigo tentou de todas as formas e não conseguiu tocar no propósito de Jesus, ele tenta fazer com que o próprio Jesus entregue nas mãos dele a chave da vitória. Sabe como? Tentando fazer Jesus desacreditar de quem ele era. Olha para vocês ver o versículo 3 do capítulo 4. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Se você é filho de Deus, é lógico que Jesus era filho de Deus. É lógico que Jesus tinha essa convicção. É lógico que Jesus tinha intimidade o suficiente com o Pai para saber que ele era o Filho de Deus. Mas agora o inimigo começa a tocar na necessidade de Jesus. Por quê? Porque a palavra diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. A palavra fala assim: e teve fome. Então, o inimigo não vem até a gente de mão vazia, ele não vem até nós sem um plano. O inimigo sabe das nossas necessidades. O inimigo sabe
das nossas fraquezas. O inimigo sabe onde dói. E principalmente quando ele está ficando sem tempo, ele enfia o dedo nas feridas mais doloridas. A palavra é bem enfática. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu não sei, né? A palavra não diz se o inimigo estava tentando Jesus desde o primeiro dia que ele foi ao deserto. Mas a palavra diz que depois dos 40 dias e 40 noites jejuando, ele teve fome e aí o inimigo veio oferecendo que ele transformasse pedra em pão. Sabe o que eu entendo? É que ele espera o nosso momento de fraqueza. Ele espera o nosso momento de vulnerabilidade. Eu não estou querendo dizer que Jesus estava fraco, mas, dentre todos os dias que ele estava no deserto, este era o dia, entre aspas, de maior vulnerabilidade física, né? Maior vulnerabilidade física, porque ele estava 40 dias e 40 noites sem comer. Só que sabe qual que é a diferença na vida do cristão? É que quanto mais nós nos desgastamos exteriormente, a palavra diz que no interior nós estamos sendo renovados dia após dia. E nesses 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus pode ter perdido ali talvez o seu desempenho físico, mas espiritualmente ele estava mais forte do que nunca. Então o inimigo chega no momento que talvez ele pensa que era de vulnerabilidade, porque Jesus estava com fome, porque Jesus estava fraco fisicamente. E ele olha para Jesus e fala assim: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus não precisava provar para o inimigo que ele era filho de Deus. O diabo sabia. Jesus não precisava provar para ninguém. Só que se o inimigo fizesse Jesus ter dúvida de quem ele era, Jesus faria aquilo para provar para si mesmo e para se vangloriar para o inimigo. Só que sabe qual que é uma das principais características de Jesus? A humildade. Jesus não sentia necessidade de provar para o inimigo que ele era Deus. Mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo ele sendo a divindade encarnada, ele não sentia necessidade de provar para o inimigo. Ele não sentia necessidade de usar a sua glória e o seu poder. Sabe por quê? Porque ele sabia que a sua glória e o seu poder aqui na terra era simplesmente para evidenciar o nome de Deus. E muitas vezes, queridos, nós falhamos e nós pecamos. Sabe por quê? Porque a gente quer se vangloriar. Porque a gente quer mostrar que pode. Talvez se fosse eu e você ali no lugar de Jesus, quando o inimigo disse: olha, se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Sabe o que eu e você faria? Eu vou transformar mesmo. Porque eu posso. Porque eu sou. E você vai ver que eu posso. Só que Jesus não pensa como nós. Jesus sabia que ele não precisava daquilo. E ele responde com toda humildade. E da melhor forma possível ele olha e diz assim: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o inimigo não desistiu, queridos. Ele olha para ele e a palavra diz assim no versículo 5: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Se fosse eu e você no lugar de Jesus, nós poderíamos pensar: que abuso. Como assim, se eu sou filho de Deus? Como assim? Eu sei que Deus daria ordem aos seus anjos. Eu vou me jogar mesmo.
e eu com certeza vou ser salvo. Só que Jesus, novamente, com toda humildade e sabendo que não precisava provar nada para ninguém, ele olha e diz: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Jesus estava preparado, queridos, e ele sabia que nenhum conselho do inimigo valia. Ele sabia que nada do que o inimigo dissesse para ele podia ter poder sobre as ações dele. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós validamos as palavras que o inimigo coloca na nossa mente. O inimigo olha para a gente e fala assim: se você é mesmo filho de Deus, se você é mesmo tão amado, por que ainda não aconteceu na sua vida? Se você é mesmo filho de Deus, por que você não tem riquezas? Se você é mesmo filho de Deus, por que você passa fome? Por que você passa por aperto financeiro? Se Deus é mesmo o Senhor da sua casa, por que os seus filhos estão perdidos? Só que neste dia, queridos, que nós possamos aprender a lição com Jesus. Nada que o inimigo fala nas nossas vidas pode ter o poder de manusear as nossas ações, porque todas as nossas ações que são tomadas a partir da opressão do inimigo, elas nos levam à morte. Jesus poderia ter transformado aquelas pedras em pães, mas não era o que ele tinha que fazer. Jesus poderia ter se jogado do alto daquele monte e ter sido salvo por anjos para mostrar para o inimigo que ele era Deus. Mas Jesus sabia que não era isso que ele tinha que fazer. E por fim, o diabo ainda leva Jesus num monte alto e ele diz a Jesus: tudo isso eu vou te dar se você, prostrado, me adorar. Foi a última tentativa. E olha para você ver o quanto o inimigo é sujo. Ele estava oferecendo a Jesus aquilo que já era dele, o poder. O inimigo, querido, ele é tão sujo, ele é tão sujo, ele é tão sujo, que ele nos faz esquecer quem nós somos em Deus. E se nós não tivermos cuidado, a gente cai no papo dele. É verdade, Jesus é dono do ouro, da prata, ele tem todo o poder. Ele estava passando um período de tempo aqui na terra, mas isso não anulava a sua majestade, a sua divindade. E agora o inimigo tem a coragem de olhar para ele e falar assim: olha, se prostre e me adora que eu te dou tudo isso aqui que você está vendo. Querido, Jesus tinha poder até sobre o próprio diabo. E o diabo teve a cara de falar que se Jesus prostrasse e adorasse a ele, ele ia dar tudo que Jesus estava vendo. Querido, se o inimigo teve a cara de fazer isso com Jesus, imagina, querido, o que ele faz comigo e com você quando nós damos brecha, quando nós damos espaço, quando a gente dá ouvido para as mentiras do inimigo. Sabe, o inimigo olha pra gente e fala assim: você não vai conseguir, e a gente acredita. Ele olha pra gente e fala assim: se você fosse filho de Deus, a situação não estava do jeito que tá, e a gente acredita. Que neste dia nós façamos como Jesus e que nós venhamos combater as mentiras do inimigo com a verdade do evangelho. Que todas as vezes que o inimigo olhar para nós e disser: você é um derrotado, que nós possamos contrariar e combater ele com a palavra, dizendo: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Que todas as vezes que o inimigo vier nos dizendo que nós não somos amados, que nós não somos filhos, que Deus não quer mais saber de nós, que a gente combata essa mentira do inimigo, dizendo: pode uma mãe que amamenta ainda esquecer o filho, porém o Senhor jamais se esqueceria de mim. O Senhor é o meu redentor. O Senhor é a minha torre.
a minha torre forte, o meu abrigo seguro, e nele eu não vou ser abalado. Para cada mentira, querido, que o inimigo lançar na tua mente, que você possa combater ele com a palavra de Deus, porque esse foi o exemplo que Jesus nos deixou. E sabe o que a palavra nos diz? Que Jesus olha para Satanás e fala assim: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. E sabe o que aconteceu, querido? O versículo 11 nos diz: com isto o diabo deixou Jesus, e eis que os anjos vieram e o serviram. Então, queridos, nós temos que buscar em Cristo a autoridade para expulsar o diabo da nossa mente, para expulsar o diabo da nossa casa. Porque muitas vezes nós damos legalidade, nós damos brecha para o inimigo fazer salseiro na nossa mente, para o inimigo fazer salseiro na nossa família. Mas Jesus nos ensina aqui como deve ser. Ele resiste e no fim ele manda embora. E a palavra diz que o diabo vai embora e que os anjos vieram e serviram Jesus quando nós resistimos às mentiras do diabo. O Senhor tem bênçãos, o Senhor tem o suprimento para derramar sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor nos afirma: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então que neste dia nós possamos resistir. Nós possamos resistir à tentação, nós possamos resistir às mentiras. Eu sei, queridos, que muitas vezes as mentiras do inimigo parecem verdade, tão verdade que chega a doer. Dói no nosso coração. Muitas vezes a gente acha que são os nossos próprios pensamentos. Sabe, a gente se acha derrotado, a gente se acha menor, a gente se acha pior. Mas saiba que isso não é a sua mente. Não é simplesmente uma autossabotagem, mas é o inimigo trabalhando na sua cabeça, te oprimindo, te jogando para baixo, porque ele sabe aquilo que Deus está prestes a fazer na sua vida. O inimigo aqui nessa passagem, querido, já estava desesperado, porque ele sabia o que estava prestes a acontecer. A palavra de Deus diz aqui na continuação: assim que a tentação termina, o próximo trecho é intitulado O Começo do Ministério na Galileia. Sabe por que o inimigo está trabalhando com tanta força na sua mente? Sabe por que o inimigo está investindo em armas tão pesadas? Sabe por que a luta está mais difícil? Sabe por que a guerra está mais acirrada? É porque o inimigo está prestes a perder e ele está desesperado. Ele está usando as últimas armas que tem, as armas mais fortes que ele separou sobre a sua vida. Mas a palavra do Senhor nos afirma que nenhuma arma forjada pelo inimigo prevalecerá contra a igreja de Deus. E hoje eu declaro que sobre a sua vida, querido, não vai ter encantamento, não vai ter maldição, não vai ter arma forjada que seja capaz de te parar se você permanecer confiante naquilo que Deus entregou na sua mão. Se você permanecer baseado na palavra, querido, não há nada que possa te parar. Não há nada que possa calar a sua voz. Então, neste dia, tira esse pensamento de derrota da sua cabeça. Tira, querido, esse sentimento de derrota do seu coração, porque você não é um derrotado, você não é um esquecido, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Você é uma flecha nas mãos do Senhor e o Senhor está prestes a te lançar. E é por isso que o inimigo está trabalhando com tanta força, mas em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento ruim, nós repreendemos toda opressão e nós declaramos que na nossa vida, os planos do Senhor vão se concretizar, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Em nome de Jesus, querido, não entregue para o inimigo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque eu te garanto que o inimigo não pode tocar e é por isso que ele está te oprimindo tanto para você entregar.
É por isso que o inimigo quer que você diga: eu não quero mais fazer, eu não quero mais falar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais cantar. É isso que o inimigo quer que nós falemos, porque quando nós fazemos desse jeito, querido, nós estamos entregando na mão dele aquilo que ele não tem poder de tocar. Quando nós entregamos com as nossas palavras, nós estamos destruindo o muro espiritual que separa o diabo do nosso propósito. Mas nesse dia, querido, proteja a sua promessa com palavras de bênção. Proteja o seu propósito com palavras de bênção. Em nome de Jesus, eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Meu Deus, neste dia, nós oramos, Pai, pedindo a Tua força, o Teu revestimento, para que nós possamos resistir o diabo, Pai, assim como o Senhor resistiu lá no deserto, Pai. Nós sabemos que nós estamos muito perto da nossa vitória. Nós sabemos que nós estamos muito perto, Pai, de salvar muitas vidas através da nossa voz, através do nosso testemunho. E é por isso, Pai, que o inimigo está usando todas as armas. É por isso que o inimigo está investindo pesado, Pai, em nos derrubar. Mas nós declaramos, Pai, que através do Teu Espírito Santo nós permaneceremos de pé. Nós declaramos, Pai, que através da Sua palavra, com a Sua palavra nós vamos combater o inimigo. Porque Efésios 6 diz que a Tua palavra, meu Deus, é a nossa espada e o nosso escudo, meu Deus, é a fé. Nesse dia, Pai, nós usamos a fé para nos proteger, meu Deus, contra a opressão do inimigo, para nos proteger, meu Pai, para blindar a nossa mente contra as mentiras dele. E nós usamos, meu Pai, a Tua palavra, meu Deus, para combater essas mentiras. Nós usamos, meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, para que nós permaneçamos de pé nessa batalha, Deus. Não permita que o inimigo toque, meu Deus, na preciosidade, no diamante espiritual que o Senhor colocou dentro dos nossos corações. E não permita, meu Pai, que por causa da fome, da sede, das necessidades, nós peguemos, meu Pai, essa pedra preciosa e entreguemos na mão do inimigo que é sujo. Não, mas que nós possamos cada dia mais proteger as Tuas promessas, guardar as Tuas promessas no nosso coração, guardar a Tua palavra no nosso coração, Pai, para que nós não pequemos contra Ti, para que nós sejamos, meu Pai, uma flecha nas Tuas mãos, que no momento certo, Pai, é lançada e atinge o seu alvo. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!